Não somos como eles. Os satanistas veem a si mesmos como marginais, quando comparados ao que consideramos um rebanho de símios insípidos que estão à nossa volta. Acreditem ou não em Jesus, para nós são cristosos. Não me refiro a muitos católicos e protestantes ocasionais que só fazem conservar a religião que lhe foi transmitida pelos pais. Falo dos que têm relações pessoais com Deus e Jesus, que realmente se sentem manchados pelo pecado e precisam ser salvos. São criaturas vazias de coração e procuram uma fonte externa para vampirizar à medida que tentam aliviar a perpétua dor de sua existência. Este tipo é comumente encontrado entre os renascidos, mas eles nem sempre ostentam este rótulo. Pelos nossos padrões, estes indivíduos são coisas que, conforme mostram as evidências, muitas vezes tentaram anteriormente aliviar sua vida e dor viciando-se em drogas, praticando violência contra seres humanos e animais não humanos e que, em geral, já viveram por algum tempo do crime e não de seu esforço produtivo. São movidos pelo ódio contra todos os que têm alegria em suas vidas e, agora que são jóqueis de Jesus, cavalgando nos lombos de seu mítico Salvador, consideram-se eleitos e superiores aos demais, tendo como um testamento de seu status elevado o seu constante sofrimento. Na realidade, somos nós quem somos naturais, e eles que são alienados da natureza em si mesma. E também eles sentem que somos diferentes. E nos odeiam por isso. Nosso desejo é ficar longe deles, para sermos livres para viver em busca das maiores indulgências de mente e corpo que nossa única e exclusiva vida nos oferece. Odeiam-nos por nossa capacidade de experimentar esses prazeres, preferindo pensar que um dia experimentarão algo semelhante à nossa alegria, mas só depois que a vida acabou. A seu ver, a vida não é preciosa, pois acreditam que seu verdadeiro despertar virá no pós-morte. Anseiam pela morte para que ela os complete. Também podem ver o quanto amamos nossa vida e assim desejam parar isto de nós, lançando mão de quaisquer meios disponíveis. No passado, este ódio era autorizado pelo Estado e cristianismo organizado. Ambos atuavam como a mão e a luva, já que autoridades eclesiásticas e seculares cooperavam para esmagar aqueles de cada odisiaca. Quem tinha ódio da vida procurava os que possuíam aquela centelha ardendo com brilho em seu interior, e, por fim, as pessoas eram torturadas e mortas. Um número suficiente de nossa espécie era esperto o bastante para escapar de suas atenções, mas esta guerra foi travada por esses mortos-vivos com o objetivo de fazer da vida alheia a mesma miséria que as suas. Quem venceu? Os cristãos, pois mataram milhares, mas temos algum consolo no fato de que, em seu desejo ardente de morte, acusaram muitos de sua própria gente, entregando-os à tortura e à fogueira. Talvez hoje você indague, como as coisas mudaram? A resposta, meu gentil satanista, é que os meios utilizados são diferentes, mas a motivação é a mesma e ainda é penetrante. A igreja institucional está agora separada do Estado, e não pode mais confiscar propriedades e executar os que os consideram como hereges. Mas o cristão por natureza ainda são a maioria hoje e se une como um melancólico e desinteressante rebanho, pronto para açoitar qualquer um que manifeste a centelha tremulante da chama negra. Observe nossas escolas de ensino médio, particularmente as públicas. Eu passei por isso. Sobrevivi ao encarceramento chamado educação. E posso comentá-lo em primeira mão, como qualquer antropólogo que analisasse uma horda de bárbaros sob sua observação. A maioria dos estudantes é obtusa e incipada. Procuram ajustar-se em seus pares, para ocupar um lugar em algum tipo de hierarquia. Encontram certos tipos que se elevam acima deles. Os valentões que os intimidam socialmente. Esses são os seus icones, os seus líderes, são os que os temem e os quais atendem metaforicamente de joelhos, muitas vezes com um sorriso de desprezo incrustado nos lábios, ou um grito de terror. Mas o nosso rebanho não está completo. Eles precisam de um outro ingrediente. A medíocre maioria não se conforma em ocupar o lugar mais baixo nessa cadeia alimentar, mesmo que aceite que seu lugar nela tampouco deve ser o cume. Eles precisam também criar uma casta de intocáveis para ser seus bodes expiatórios. Precisam de alguém para ser seu visível fundo de barril de quem possam zombar com segurança.
Esses serão os estudantes molestados por todos, universalmente desprezados, e está claro quem eles serão. Aqueles que não são como a maioria. Os tipos cristãos podem literalmente farejar a diferença. Eles marcam os criativos, os estudiosos. Rotulam quem não partilha seus valores relaxados ou não participa de seu time esportivo. Condenam os mais perceptivos. Pois claramente isto é um perigo e, para eles, é algo tão fantasmagórico a ponto de parecer magia. Esses marginais não concedem soberania aos ícones do rebanho. Por isso são sediciosos para com a ordem aceita. São movidos por suas musas e pelos ícones humanos que alcançaram o que admiram. O medo não faz parte de sua equação, e seus sorrisos surgem do deleite, e não do desprezo e do terror. E sempre foi assim. Os tipos cristãos lançam mão de sua xenofobia profundamente arraigada para que lhes seja possível ver estes outros como não pertencentes à sua tribo e, portanto, não merecedores do status de seres humanos de acordo com sua definição. Com toda certeza, a eles é negado qualquer resquício de empatia, e sabemos de que o tipo cristão não é capaz de muita. Se é que é capaz de ter alguma empatia. A turba dos amantes de Jesus sempre identifica corretamente os que são como você, caro satanista, e tudo farão para extinguir sua centelha. É o que sempre fizeram. Lembre-se. Agora vamos dar um exemplo e não me leve a mal, não estou defendendo este tipo de exemplo, estou apenas usando-o como um cenário. O caso de Columbine vem a propósito. Nessa escola de elite no Colorado irrompeu uma violência surpreendente para algumas pessoas. 2 estudantes, Dylan Klebold e Alec Harris, levaram armas e bombas para sua escola e começaram a exterminar estudantes e professores. Quando tudo acabou, o mundo chocado focalizou sua atenção e descobriu que sua dupla mortal era brilhante. Eram os 2 mais habilidosos com computadores de toda a escola, até o corpo docente os consultava em função de seu conhecimento. Escreviam poesia, ouviam um tipo de música diferente escolhido pela maioria dos colegas e vestiam-se de modo diferente. É evidente que eles não eram do grupo como os seus outros colegas e aparentemente foram marcados pelos outros estudantes para o ostracismo e para a costumeira crueldade social tão feroz entre o rebanho de filhotes, que é um lugar comum nos fétidos viveiros chamados de escolas. Porém aqui parece ter havido uma diferença. Klebold e Harris eram inteligentes, mas algo os impediu a buscar uma desesperada recompensa para algo extraordinariamente dolorosos para eles. Talvez nunca saberemos a verdade em relação às reais motivações destes 2 assassinos, mas é concebível que esta escola seja igual a muitas e ofereça o contexto para uma explicação plausível. Os 2 podem terem sido torturados nas mãos de atletas, líderes de torcida da escola e da progenie comum do rebanho, cujo eles deram a necessária aprovação por sua atitude diária de perturbar os nerds. Como é típico, os medíocres desejam serem levados aos olhos de seus deuses sociais, portanto, atazanar os proscritos torna-se uma espécie de sacrifício pelo qual esperam ganhar o favor de seus caprichosos e medíocres ídolos. Pode ter sido esse o caso. Se foi, esses cordeiros sacrificiais recusaram-se a ser levados ao altar do holocausto. Klebold e Harris vinham de famílias abastadas, portanto tinham recursos para aderir a armas de fogo e munição, bem como o material necessário para dispositivos explosivos. Eram espertos o suficiente para saber construir e, como se descobriu depois, para detonar. Portanto, parece que os alienados contra-atacaram seus opressores. Uma lição que a história nos ensinou é que muitas vezes, a consequência de situações semelhantes, uma coisa poderia ter ajudado a amenizar toda esta situação: o próprio satanismo. Se Klebold e Harris tivessem compreendido o real satanismo e optado a viver de acordo com ele, seu surto de vingança não teria acontecido. O satanismo lhes teria ensinado que, de fato, eles não eram como estes outros de seus colegas e que isto era um atributo positivo. O satanismo teria lhes ensinado que possuem uma só vida e que sua inteligência e talento os conduziriam por caminhos que possibilitariam que bebessem intensamente desse cálice que só se é oferecido uma única vez. Novamente, querido ouvinte, não estou defendendo os atos terríveis de Columbine ou dos 2 jovens, estou apenas mostrando uma visão satânica para todo este cenário.
Klebold e Harris saberiam e entenderiam que os satanistas praticam o lex talionis, ajustando a punição, em um tipo de grau ao crime. Com sua inteligência superior, poderiam ter sido capazes de responder às provocações de seus colegas com espirituosidade verbal e de tornar os administradores responsáveis conscientes do seu sofrimento. Veriam que o rebanho não consegue evitar a sua própria natureza e que o ser humano que realmente flui com a própria natureza aprende a caminhar sorrateiramente entre estes golems maciços para arrebatar as recompensas que estas pessoas nunca sequer irão ver. O satanista encontra uma forma de evitar a tortura e recursos para ser livre e prosperar, uma vez que viver bem é realmente a melhor vingança. Se ambos os garotos tivessem tido uma perspectiva satanista, não teriam encarado este período transitório do ensino médio como um obstáculo tão insuperável, nem teriam compelidos a cometer atos abomináveis a pessoas inocentes. Em vez disto, não enxergaram nenhuma saída e, portanto, partiram para seu ato final de resistência e talvez o tenham feito como um gesto em prol daqueles que acreditavam ser seus iguais. São agora ícones para os alienados e um exemplo que estabelece um vir a ser que pode ser seguido por outros desesperados. O satanismo pode pôr um fim a tudo isso. O satanismo vê a futilidade do martírio, pois de que vale se tornar um símbolo e perder a própria vida. Para o satanista, sua própria vida é a coisa mais preciosa existente. Deixe que os tolos morram e se transformem em símbolos. A autoimolação contra si próprio é um pensamento do rebanho, o sangue da tal vida cristã. A essência de seu rebanho de que a própria vida pode e deve ser jogada fora. Quem venceu Columbine? O rebanho. Eles agora se sentem justificados por haverem temido aqueles marginais enquanto viviam. O rebanho endeusou os que foram assassinados pelos marginais, e, quando se ouvia os louvores pronunciados em talk shows e em toda a mídia, canonizando os mortos por meio do exagero de suas realizações, revelava-se a verdadeira natureza das massas. Lembre-se de seus rostos e de sua retidão. Eles se absolveram de qualquer culpa e viram sua visão de mundo glorificada. Continuarão sempre neste caminho, por estarem convictos de que a culpa dos assassinatos é exclusivamente dos marginais que, por serem diferentes da multidão mundana, incorporavam o supremo mal. A possibilidade de que os dois assassinos tenham sentido que essa era a única maneira de lutar contra a opressão foi descartada. Os satanistas não toleram esses atos, mas não somos tão ingênuos a ponto de não perceber suas possíveis causas. Eu assisti a Revelações, Paraíso Perdido 2. O segundo documentário apresentado pela rede de TV HBO sobre Damien Chazelle e dois outros garotos que passaram a ser chamados de os Três de West Memphis. É uma obra muito educativa sobre a mentalidade das cidades pequenas que vale a pena ver. A discussão a seguir é baseada em dados apresentados neste filme. Talvez você se lembre do caso. 3 crianças pequenas foram assassinadas de maneira extremamente brutal. Foram mutiladas entre outras coisas horríveis as quais não preciso citar aqui, mas como as crianças foram mortas de maneira tão brutal, as bondosas pessoas cristãs clamaram por justiça, por sangue a ser derramado como compensação a este ato covarde. E os satanistas concordariam que esta justa vingança fosse necessária. Mas os habitantes locais não pareciam particularmente interessados em descobrir quem de fato cometeu os crimes, que seria a maneira de cumprir a justiça satânica. Em vez disso, procuraram, e encontraram, uma rápida solução para seu sofrimento na consagrada tradição do linchamento. Aqui entra na história Damien Chazelle e seus companheiros. Eles e seus amigos eram os esquisitinhos da cidade. Damien praticava a Wicca e foi carismático o suficiente para ter Jason Baldwin como amigo e Jesse Miskelly Jr. como seguidor. Nenhum dos seus 2 companheiros era tão brilhante quanto ele. Por algumas vezes eles usarem roupas pretas e esmaltes nas unhas, os caipiras locais pensaram que os garotos deviam ser adoradores do demoníaco. Damien era bastante franzino, o que acrescentava uma pitada de possível homossexualidade à mistura. Daí veio a razão de sua culpa. Os crimes eram tão horrendos que a única explicação possível para os habitantes da cidade era e que Satã tinha de ter inspirado estes óbvios anormais a matar suas crianças preciosas e normais. A polícia prendeu os meninos e os separou. Miskelly por policiais durante 12 horas seguidas, depois das quais,
tontamente confessou o que queriam que ele confessasse, admitindo não só ter testemunhado o crime, mas por fim, também ter participado dele. Os policiais só gravaram os últimos 45 minutos deste interrogatório, quando Miss Kelly estava dizendo que queriam que ele dissesse. O garoto retirou a confissão logo em seguida. O julgamento foi uma farsa e, em seu decorrer, demonstrou que o trabalho da polícia foi no mínimo inepto. Pistas não foram seguidas, pois ninguém pensou nem por um instante sequer que os esquisitões da cidade pudessem ser inocentes. Foram considerados culpados desde o princípio. A polícia ignorou o fato altamente anômalo de quase não haver sangue no local do crime. Havia indicação certa de que os ferimentos tinham sido causados em outro lugar. Isso significaria que os assassinos teriam tido de transportar os corpos por uma certa distância, em terreno difícil, até o local onde foram encontrados. Uma tarefa muito difícil. Este fato importante foi ignorado e nunca foi investigado. Assim, com vítimas escolhidas para apaziguar seu desejo de vingança, a turba deixou de procurar suspeitos em outros lugares. De acordo com o filme, havia um entre eles que parece ser o verdadeiro culpado: o padrasto de uma das crianças assassinadas. John Mark Bierce, que afirmava ser um devoto cristão e, como muitos outros, sendo no passado um viciado em drogas e um criminoso, casou-se com uma usuária de heroína que já tinha um filho, Christopher Bierce, um dos meninos assassinados. Ele tinha cerca de 2 metros de altura e um longo histórico de doença mental, com prescrição de diversos medicamentos psicoativos e também tendo um tumor cerebral. Esses detalhes são apresentados no documentário como fatos, e quando se assiste a seu comportamento na tela, ele parece ser um monstro conivente. Por algum tempo ele foi objeto de atenção no julgamento. Mas sua própria faca, que estava coberta de sangue, não foi adequadamente testada, e assim não foi possível identificar o sangue de modo conclusivo. Portanto, uma possível evidência se perdeu no processo de uma análise mal feita. Poderiam 3 garotos pouco maiores que os meninos assassinados ter transportado em suas bicicletas, através de malas fechadas, uma criança morta sangrando e 2 mutiladas e ainda vivas? É improvável. Um adulto alto e forte é o perpetrador mais provável. O gigante cristão Bierce parece de longe o mais plausível. Acima de tudo, nenhuma razão foi apresentada durante o julgamento como motivo que levou os 3 acusadores a cometer esses assassinatos, a não ser seu alegado interesse pelo satanismo. O promotor público discorreu sobre como a religião há séculos é usada para matar pessoas e com isso se ao sacrifício, como praticaram astecas e druidas. Ele não percebeu a ironia de seu argumento, de acordo com o qual seu próprio cristianismo deveria ser acrescentado à lista de ancestrais culpados. Assim, o amaldiçoado Damien foi rotulado de satanista, anormal, sem a necessidade de outros fatos para justificar seu crime. Isso foi mais que o suficiente para o populacho enlouquecido por sangue. Sua ira e seu pesar provocaram esta visão bitolada. Como se vê no documentário, o que é realmente arrepiante em relação a Bierce é o fato de parecer bastante calculista. Cada palavra sua dá a impressão de ter sido dita no palco, e os produtores do filme documentam suas contradições, e o mais comprometedor é o seu ritual, no qual vai até o local onde os corpos foram encontrados e simbolicamente enterrados, e em seguida imola bonecos com 3 meninos encarcerados. Alguém viu alguma evidência de comportamento ritualístico por parte dos acusados? Não. Nosso maligno pai mostrou tal comportamento descaradamente e diante das câmeras. Assim, 3 aparentes inocentes estão na prisão, um deles aguardando sua sentença de morte porque não eram como todos os outros de sua cidadezinha isolada. Ousaram ser diferentes e pagaram muito caro por isto. 2 receberam sentença de prisão perpétua enquanto Damien espera a execução de sua sentença de morte e é regularmente estuprado no corredor da morte. Parece que o assassino cristão é deixado em paz para entoar hinos e amaldiçoar os que não creem em Jesus como adoradores do diabo que irão para o inferno. Há alguma chance de que Bierce ocorra fazendo exatamente isso? É o que acontece, meu atônito ouvinte, em uma comunidade cristã no estado do Arkansas, que sirva de alerta.
O satanismo mais uma vez teria sido útil neste caso, visto que nossa filosofia ensina a tolerar práticas diferentes e a não enviar pelo pelourinho quem aprecia e tem diferentes crenças diferentes do que as nossas. Um investigador satânico não teria se precipitado com conclusões no que se refere à culpa dos suspeitos, mas teria juntado pistas, examinado todas as possibilidades. Uma investigação e uma acusação racionais teriam constituído a abordagem satânica. O resultado não seria simplesmente saciar o desejo local de encerrar o caso, lançando a culpa sobre suspeitos improváveis. Na eventualidade de que estes 3 jovens seriam libertados e Biers levado a julgamento, um promotor bem informado teria uma oportunidade única: usar o cristianismo como fator de motivação por trás dos assassinatos. Não é a imagem essencial do cristianismo a do Filho Jesus torturado até a morte pela vontade do Pai Deus? Se um filho perturbado estivesse profundamente obcecado com essa iconografia, não poderia ser tentado a simular o mais alto. O que faria Jeová? O rebanho percebeu que apontar para a normalidade e para o rei diabo era necessário para atribuir um significado a esses crimes espantosamente horríveis, mas é possível que seu próprio Deus seja a suprema inspiração para a tal tragédia. Jeová poderia ter sido o inspirador de tais atos, tendo feito-se de carne por meio de um discípulo cuja mão de acordo com tal amor e justiça cristãos. Quem venceu em West Memphis? Mais uma vez foram eles 1000, agora agitado ouvinte. O rebanho escolheu ódio dos estranhos que eram inocentes demais para perceber que seu status de marginais era mais do que o suficiente para lançar contra eles uma assassina luxúria de sangue. E o que aconteceu ao devoto cristão que, a exemplo de Abraão, pode ter levado seu próprio cordeiro para o abate? Parece ter escapado da lei. O filme compromete Biers por evidência circunstancial, e acho que apresenta um roteiro do que aconteceu mais coerente do que aquele determinado judicialmente. No mínimo lança uma dúvida sobre a acusação aos 3 jovens que deveria provocar um veredito de inocentes. Será que existe um número suficiente de indivíduos fora daquela cidade, que optaram pelo rótulo de esquisitos e podem também ver e motivar os de sua espécie a pôr um fim a esse simulacro de justiça? Prefiro esperar sentado. De West Memphis a Columbine, vimos o que pode acontecer àqueles que não têm uma perspectiva satânica. Podem ser levados a cometerem atos desesperados, ou simplesmente abatidos para acalmar os medos das massas. E as pessoas dizem que não há sacrifícios humanos hoje, ou tentam dizer que há algo praticado por nos satanistas. Quanta besteira! Assim, caríssimo satanista, talvez você pergunte finalmente: somos anticristos? Eu respondo: de fato somos. Odiamos do fundo dos nossos corações e mentes o seu credo e tudo do que dele provém. Eles são livres para escolher este nauseante sistema de crenças, desde que o mantenham entre eles. São eles que procuram destruir-nos, a espécie, que nos culparão por nossas próprias hediondas ações, que amam a morte e a tortura, que acreditam no sacrifício e o praticam e que desprezam a preciosidade da vida em si mesma. A meu ver, se a face de seu Deus se encarnasse em forma humana, seria semelhante à de John Mark Biers. Assista ao filme e procure no seu rosto demente o possível assassino do próprio filho e de filhos alheios. Esta imagem é do Deus dos cristãos, de verdade. É a própria essência do cristianismo. Por isto nós a odiamos com cada uma das fibras do nosso ser e vemos que só criaturas verdadeiramente magnificadas são capazes de adotar uma fé que tem como seu caro e central paradigma tal vileza absoluta. Qualquer um de vocês fanáticos adoradores de Jesus que possa ter tropeçado nestas palavras, veja como nós, satanistas, identificamos vocês corretamente. Sabemos muito bem o que compreendemos sua verdadeira natureza e que possivelmente a negarão, mas vocês não podem mudar o que são. Vocês não têm alternativa. Nós satanistas temos uma escolha: ficar atentos e nos destacar, ou ficar na ignorância e, assim, cair na faminta turba de crististas. Tenham sempre em mente as palavras a seguir, meus companheiros de tribo. Nós não somos como eles sabem disto. Lembre-se, eles acreditam em matar por amor, e amam seus inimigos. Lembre-se, está ao nosso alcance sermos os vencedores, não as vítimas, se mantivermos nossa perspectiva satânica. Lembre-se, nunca perdoe, nunca esqueça.
Bem pessoal, era isto, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam e compartilhem o canal, e até a próxima.